Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. E hoje a gente vai falar de uma obra incrível, inesquecível, inigualável dos quadrinhos. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que O Eternauta. El Eternauta, essa edição em espanhol é a que eu tenho, tá? Mas tem edição brasileira, é claro. Vocês já sabem disso. Aqui, edição em espanhol. Dá pra ver que é um livro bem grandinho. Dentro dele, tu não mostrou. Dentro dele, assim, estilo tiras, tá? A gente vai falar sobre essa obra hoje porque realmente é impressionante a quantidade de leitores, colecionadores que desconhecem esta que é, sem dúvida alguma, uma obra que é primordial para qualquer leitor e colecionador. Então, fique com a gente, mas antes, é claro, clica aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante, porque estamos chegando aí a 400 inscritos no canal e rumo aos 500. Quando chegarmos nos 500 inscritos, só para você ter uma ideia, vai haver um sorteio. A princípio caiu alguma coisa. A princípio, este será um dos sorteados, tá? Este entrará no sorteio. Eu ia mostrar para vocês, deixei aqui separado. E tá aqui, ele caiu, mas ele não sofreu nenhum dano, tá? Esse aqui, para quem gosta de Funko, vai ter também um sorteio desse Funko. E para quem gosta de cinema, eu estou preparando aí um DVD, uma surpresinha para vocês que gostam, que curtem cinema e que são ávidos por informações, tá bom? Então, passado isso e deixado o recado, vamos pro vídeo, solta a vinheta! E ao som do tango argentino a gente vai aqui falar de O Eternauta, El Eternauta em espanhol, esta obra magnífica, que é um quadrinho de ficção científica escrito pelo autor argentino Héctor Hermann Oesterheld, com a arte fabulosa de Francisco Solano Lopes. Foi publicado pela primeira vez na revista Hora Cero semanal entre 1957 e 1959. O suplemento semanal Hora Cero começou a ser publicado em setembro de 1957, como parte do conjunto da revista do editorial Fronteira. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade de O Eternauta, em 2015 ele ganhou um Eisner de melhor coleção ou projeto de tiras para a imprensa. O Eternauta é, sem dúvida alguma, uma das principais obras de quadrinhos da América. Ou melhor, sem exagero, ela é a maior obra da história em quadrinhos da América Latina e uma das principais obras do mundo de todos os tempos. Muitos leitores foram surpreendidos nos anos atrás, ali nos anos 80, anos 90, por muitas obras que surgiram e que tinham, por exemplo, o contato do personagem com o autor. É o caso, por exemplo, do encontro do Homem-Animal com seu autor, Grant Morrison, na aclamada saga do personagem, do Homem-Animal. Outros acharam algo espetacular o que fez John Byrne, participando das histórias do Quarteto Fantástico e também da Mulher Hulk. Mas olha só que interessante. Oesterheld já fizera isso em 1957, quando Juan Salvo, o protagonista do Eternauta, aparece na casa de Oesterheld, materializando-se vindo de alguma linha temporal do passado. Será? E lhe contando uma história. Se hoje falam tanto em multiversos, universos paralelos, filmes e séries como Stranger Things, Multiverso da Loucura, Loki, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em Eternauta esse tema já nos era apresentado. Muitos anos antes dos mutantes Stan Lee e Kirby, Juan Salvo, o Eternauta, já apresentava poderes mutantes. Mas afinal, o que é esta obra? O que é o Eternauta? A história se passa em Buenos Aires, Argentina, e nos mostra um momento em que uma estranha nevasca cai sobre a cidade. Em uma casa, Juan Salvo, o protagonista, sua esposa Helena e sua filha Martita
além de seus amigos que estavam jogando truco, o Favalli, o Polsky e o Lucas Herbert, parecem seguros, já que esta casa está muito bem fechada. E eis que esta névoa, ou esta neve, parece ser algo fatal para quem tem contato com ela. E daí começa a história. Eis o dilema: ficar em casa, em segurança, esperando que alguém apareça para resgatá-los, ou que passe a névoa, que aquele tempo nebuloso passe e volte tudo à normalidade, ou sair para as ruas, ir para a luta, buscar ajuda, se unir a outros. E eis aí que está a grande parte da crítica política, né? Ficar em casa são e salvo e deixar os que estão lá fora, ou ir para a luta, ir para as ruas. É claro que isso é uma questão de interpretação. Quando chegamos nesse ponto da interpretação, a gente às vezes tem um temor de falar alguma coisa que possa fugir ao que realmente o autor queria passar. Mas eu posso dizer aqui que é algo que a gente lê em todos os lugares, que é sim uma obra política de Osterheld. Mas o que seria aquela neve então? Algo originado de alguma bomba atômica? Quem está do lado de fora? Está ocorrendo uma invasão de algum país? Uma guerra? Seria então a terceira guerra que estava se instalando? Eu me sinto tentado a contar o restante da história, tá? Realmente eu me sinto tentado a contar o restante da história. Mas sei que muita gente desconhece a obra. E eu não vou aqui ficar dando spoiler, embora muita gente pense que spoiler de uma obra que já é lançada há muito tempo, que já está há muitos anos por aí, não é spoiler. Eu acho que sim, eu acho que temos que ter um cuidado quando falamos de uma obra, principalmente de uma obra tão grandiosa como o Eternauta. Então, eu tenho certeza que você vai ser impactado com esta obra, como eu fui quando li pela primeira vez, e me surpreendi com muitas coisas, tá? E eu não quero então falar sobre a obra dentro dela em si, mas sim suas nuances. O que eu posso dizer, sem estragar a experiência, é que é uma HQ de ficção científica, rica em detalhes, e que não se apresentará ao leitor logo na primeira leitura, ou nas primeiras páginas. E mesmo depois que você ler ela inteira, você ainda terá muita coisa para descobrir e redescobrir numa futura leitura. Existe uma quantidade de sutilezas, referências e interpretações nessa obra, onde o grupo de pessoas tem protagonismo maior do que o herói isolado. E talvez esse seja o ponto em que Osterheld realmente queira se basear a obra. O coletivo, o herói coletivo. Muitos especialistas interpretam que a narrativa faz referências aos golpes de Estado e à ditadura em que estava mergulhada a Argentina. Aqueles anos negros de ditadura na Argentina. Alguns personagens que representavam isso. Osterheld publicou um remake da história em 1969 com arte de Alberto Breccia e uma sequência em 1976 com Solano Lopes de volta ao lápis. Ambas apresentavam um tom mais político, reflexo, é claro, da situação política na Argentina com o golpe militar. Nesta época, Osterheld juntava-se ao grupo guerrilheiro Montoneiros e desapareceu em 1977, quando finalizava ainda o roteiro da sequência do Eternauta. O Eternauta é uma obra obrigatória para qualquer leitor e colecionador de quadrinhos. Eu tenho falado e insistido nisso neste vídeo. E como o próprio personagem central da trama atravessa tempos e gerações, o tempo definitivamente não é o limite para esta brilhante história de Osterheld. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o autor. Hector Hermann Osterheld nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 23 de julho de 1919. Geólogo de profissão, enveredou pela literatura desde a juventude. Seu primeiro conto foi publicado no jornal
La Prensa, em 1943. A obra de Oesterheld é extensa. Nas revistas Fronteira e Hora Cero apareceram importantes obras, como Randall the Killer, com desenhos de Arturo Descartilho, Ernie Pike e Ticonderoga, com Hugo Pratt no desenho, e a saga de ficção científica O Eternauta, parceria com Solano Lopes, que foi esta obra que a gente apresentou aqui, e se tornou um clássico da HQ mundial. No início da década de 60, publicou Morte Cinder, com Alberto Breccia. No final da mesma década, seu posicionamento político começou a estar cada vez mais acentuado em suas criações. Também com Breccia, fez as biografias em quadrinhos de Che Guevara e Evita Peron, em 1968. E uma segunda versão do Eternauta também. Passou a fazer parte do movimento Montoneros, ao qual aderiu junto e por influência de suas 4 filhas, todas na faixa de 20 anos de idade, durante o golpe militar na Argentina. Em 1976, Oesterheld passou à clandestinidade e em 1977 foi sequestrado pelas Forças Armadas da ditadura. Suas filhas tiveram o mesmo destino, junto a 13 seus genros. Estima-se que o autor foi assassinado pelos militares, mas foi dado como desaparecido aos 59 anos. Seu corpo nunca foi encontrado e da família de Oesterheld ficaram apenas sua esposa Elsa, que morreu em 2015, e seus 2 netos. Os membros que haviam sumido, desaparecido durante o regime militar, suas 4 filhas e seus 3 genros, foram mortos. Então, uma triste página e um triste relato da vida deste fenomenal, espetacular autor argentino, que a gente tem que reconhecer e tem que venerar a obra dele. É incrível, é espetacular, e aqui a gente encerra nosso vídeo sobre o Eternauta. Estamos aí, certo? Vamos falar sobre isso nos comentários. Você vai aqui embaixo, deixe seu comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal, tudo isso aí você já está sabendo. E vamos para a próxima. Valeu, forte abraço, não se esquece, comenta aí embaixo. Fui!